Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, a harmonização dos lares e purificação das águas. E lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, o animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos inspirando profundamente e levando nossos pensamentos a Deus. Pai Celestial, luz que guia nossos passos na senda do conhecimento e da evolução espiritual. Nesse momento de abertura dos estudos do nosso Evangelho, seguindo a mensagem de Jesus Cristo, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo a Tua infinita bondade e misericórdia. Que Tuas vibrações de amor e paz envolvam a cada coração presente aqui e os que não puderam estar conosco hoje nesse recinto virtual, inspirando-nos a compreensão dos ensinamentos do Mestre. Dá-nos, ó Pai, a humildade para reconhecermos nossas limitações e a sabedoria para assimilarmos os ensinamentos do Mestre Divino de forma verdadeira e profunda. Que tudo, Pai, que foi falado ou será falado em Teu nome, seja uma janela aberta para o entendimento do nosso amor incondicional e da compaixão e da justiça que Jesus Cristo nos ensinou. Fortalece-nos, ó Pai, a nossa fé, que através do estudo do Evangelho possamos nos elevar espiritualmente, transformando os nossos pensamentos, palavras e ações em instrumento de paz e harmonia e fraternidade. Que o Espírito Santo de amor esteja presente em nossos corações, guiando-nos no caminho da verdade e da retidão. Que assim seja. Bom, vamos fazer o estudo do capítulo 92, Objetivo da Fé, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os racionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência.
E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Querido Emmanuel, falando da fé, ele nos brinda mais uma vez, sempre com textos importantíssimos para a nossa reflexão. Inicia ele nos exortando a questionar a finalidade da crença em nossas vidas. O Criador nos deu o senso de individualidade, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o instinto ainda nos primeiros momentos da vida humana, e também o entendimento e reconhecimento íntimo de que existe um Criador, embora discorde alguns ateus. A razão se desenvolveu após as trevas da Idade Média e, por fim, recebemos do Pai, como prometeu o nosso Cristo, o Consolador prometido, que evidenciou a fé raciocinada a iluminar aos que necessitam responder às várias questões da humanidade. O autoconhecimento, a busca pelo saber e o aprendizado no campo do amor, como asas a nos levar à perfeição, farão com que tenhamos uma nova visão da vida espiritual e do que nos espera na vida futura. Deixemos de lado as atitudes mesquinhas da vida material e desenvolvamos a fé, como essa certeza luminosa a nos guiar em direção ao Pai. No entanto, não olvidemos que a luta é árdua e contínua. Teremos, como explica o benfeitor Emmanuel, teremos de vencer nossas próprias sombras, nossas próprias dificuldades e vícios. Para isso, podemos pedir ajuda à mentora Joana de Ângeles, que nos chama a atenção no livro Desperte e Seja Feliz, dizendo, abre aspas, o homem e a mulher necessitam da fé sob o influxo da razão para conseguirem a harmonia íntima, para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como da humanidade. E complementa ainda, face a tal imperativo, e olha aqui ela fala imperativo, é uma imposição. Face a tal imperativo, é-lhes imposto o dever de pensar, de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para enfrentarem os momentos difíceis, como as enfermidades, a solidão, o desemprego, inquietações, infortúnios, com o espírito tranquilo. Enfim, meus irmãos, vamos entender o objetivo de desenvolver a nossa fé, cada vez mais nos tornando melhores a cada gesto, a cada passo, a cada compromisso, a fim de não nos tornarmos a criatura sem fé que se assemelha à embarcação sem bússola, flutuando à deriva pela vida. Paz e luz. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 92, ele apresenta
uma reflexão profunda sobre o propósito e a natureza do esforço religioso na vida de todos nós. Ele faz uma abordagem e traz a importância do questionar constantemente a finalidade da prática religiosa. Emmanuel ressalta que essa investigação leva a uma compreensão mais profunda e espiritual da fé. Ele começa com uma pergunta fundamental: qual a finalidade do esforço religioso em nossas vidas? Essa pergunta apresentada é como algo que todos nós deveríamos nos perguntar regularmente. Ela sugere que é importante não apenas praticar a religião por hábito ou tradição, mas entendermos verdadeiramente o propósito por trás de nossas ações religiosas. Pois bem, Emmanuel destaca a importância do autoesclarecimento na busca de uma visão espiritual mais profunda. E ele ainda sugere que, ao questionarmos e refletirmos sobre a finalidade da fé e da prática religiosa, podemos abrir novos caminhos para a nossa própria compreensão espiritual. Ele aponta que muitas vezes as pessoas se envolvem em práticas religiosas com motivações inferiores, com desejo de ganhar algo material ou imediato. Isso é comparado a um espírito de comercialismo inferior, onde a fé é vista como uma troca por benefícios terrenos. Ele destaca também que, se a fé é apenas um recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana, ele faz essa comparação, isso com as atividades que até os seres irracionais realizam sem maiores esforços, como nutrir-se, repousar e reproduzir. Então, ele sugere e traz o objetivo da fé vai além do mecanismo e do material, sendo uma realização mais profunda. Ele faz uma conexão a essa realização, a salvação, pois ele traz um conceito na tradição cristã que envolve elevar, purificar e sublimar o espírito para a vida eterna. Então, Emmanuel, ele usa algumas metáforas poderosas para descrever a jornada espiritual, comparando a vitória da claridade sobre as sombras e a subida que requer esforços e suor. Ele sugere que a fé é uma força que nos guia através dos desafios da vida, oferecendo orientações e iluminação espiritual. Ele adverte também que, contra o erro de colocar a fé como em um contexto inferior, sugerindo que isso pode ter consequências desastrosas para a nossa própria jornada espiritual. Então, ele traz para a gente esse capítulo como uma reflexão profunda sobre o propósito e a natureza da fé, da prática religiosa, incentivando a todos nós a questionar constantemente as suas motivações e as suas motivações e compreensão profunda, certo? E Emmanuel destaca a importância de uma fé autêntica, de uma busca sincera pela verdade espiritual. E além de advertir-nos contra a superficialidade e as motivações egoísticas nas práticas religiosas. Gratidão. Eu vou ler um trecho do Evangelho, no capítulo 19, que fala sobre a fé transforma montanhas. No item, o poder da fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se
floribunda e julga suprir com violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, a fé é a base de tudo. Sem essa calma que a fé nos proporciona, nos traz as consequências, né, de desequilíbrio. Estando lúcidos, mental e espiritualmente, podemos enfrentar as situações, os desafios com mais sabedoria. Então, sem essa fé, sem a calma, resulta a fraqueza, como diz aqui no Evangelho, né, e a dúvida de si mesmo. Então, que possamos fortalecer a nossa fé e que a oração faça parte do nosso dia a dia para que os Espíritos de luz, nosso Mestre Jesus, fortaleça a nossa fé de cada dia. Será que alguma vez já nos sentimos decepcionados, desapontados ou tristes a ponto de perder a nossa fé? Bem, não são raras aquelas ocasiões desafiadoras ou até extremamente difíceis. Muitas vezes nos sentimos tão desamparados que até duvidamos da existência de Deus. E aí perdemos a nossa generosa companheira de caminhada, nossa preciosa fé. A fé tem por base o nosso entendimento a respeito de Deus. Não podemos ver nem compreender de uma maneira extremamente ampla a divindade, mas nós sabemos que ela existe. Então, nessa certeza é que está estruturada a nossa fé em Deus, porque nem sempre conseguimos compreender as intenções divinas. Mas se temos fé, confiamos que as coisas sempre se encaminham da melhor forma. Nós não podemos ter, por exemplo, a certeza da cura de uma doença, nem que o resultado seja favorável ou desfavorável de um desafio que estamos enfrentando. Também não sabemos se teremos capacidade de afrontar um momento de dor, ou uma grande perda afetiva ou mesmo material. Então, é desses momentos que, quando a razão não consegue nos oferecer as respostas que possam nos confortar, quando os porquês não são respondidos de maneira satisfatória, é que precisamos da fé. E é então que ela se torna um apoio, nos amparando, nos sustentando da melhor forma possível em vários dos nossos momentos diários. Jesus nos oferece uma grande lição de confiança em Deus, quando Ele nos ensina a orar ao Pai Celestial, dizendo: seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto nos céus. E o processo da fé é exatamente esse: compreender que os planos de Deus para cada um de nós são sábios, são planos prudentes e melhores do que qualquer expectativa que nós possamos criar. Por isso é muito importante compreender que as leis de Deus, ou seja, os mecanismos da vida, sempre vai nos encaminhar para situações que vão nos levar a alcançar o bem, a paz, a felicidade e também muito aprendizado. Algumas vezes podemos nos dizer decepcionados com Deus, ou até imaginamos que Ele nos esqueceu, em virtude de tantos desafios que precisamos enfrentar. Às vezes também acreditamos que os caminhos que imaginávamos que seriam os melhores para nós são diferentes daqueles que estão se descobrindo diante dos nossos pés. Ou também acreditamos injustiçados e não merecedores de enfrentar algumas situações difíceis. Disso tudo é que nasce da incompreensão que ainda carregamos a respeito do amor e da bondade de Deus. Então, nessas horas, lembremos apenas de uma coisa: Deus é amor e Pai amoroso, e jamais nos desampara. Como nos lembra bem Jesus, se nenhum de nós daria uma pedra ao filho que nos pedisse pão, o que nós podemos aguardar de Deus, que é o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial? Ele só pode nos dar o melhor. Então, para se ter fé, não é preciso de uma religião institucional. É preciso conhecer, pensar, sentir, dando margem para que o nosso coração não seja abafado pelos gritos da razão, mas também para que a razão não se amoleça, sentindo os impulsos da emoção. A fé é resultado da harmonia entre saber e sentir. Então, jamais deixemos de ter fé, de compreender que a relação mais importante será sempre a nossa para com Deus, que é o Pai e o Criador de todos nós. Que Ele, nosso Pai, nos abençoe, nos ajude sempre. Que assim seja. Gratidão.
Com os entendimentos tão bem explanados de nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos conectados neste momento de amor, bem como emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e forças nos trabalhos do bem. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos, por mais um ensinamento de Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando perante nossas dificuldades, nossos obstáculos, porque nós sabemos que esses obstáculos é que vão nos trazer a evolução, o crescimento e a luz. Vamos pedir ao Pai que nos acompanhe em nossa jornada e nos dê força e resignação para suportar nossas provas diárias. Muita fé, porque assim o fardo vai parecer menos pesado e vamos sentir nossas esperanças sendo renovadas. Que o nosso Pai possa abençoar a todos os nossos irmãos e que a sua bênção se estenda a toda a humanidade. Que assim seja.